Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com a advogada Aline Vieira, que é minha convidada para falar com a gente sobre pensão alimentícia. Doutora Aline, por gentileza, se apresente aí para o nosso canal. Eu sou a Aline Vieira, sou advogada, sou pós-graduada em processo civil, pós-graduanda em direito das famílias, membro da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB, membro também da Comissão do Idoso da OAB e membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Ou seja, vocês já viram que esse bate-papo de hoje tem muito conteúdo. Aline, você é uma querida, muito obrigada por aceitar o meu convite. E vamos lá, porque o nosso público quer saber a respeito de pensão alimentícia. Aline, diz para a gente como funciona a questão da pensão alimentícia, o que é a pensão alimentícia, quem tem direito de pedir, fala aí para a gente. Em primeiro lugar, para você entender a questão da pensão alimentícia, tá? Eu vou te falar a origem dela. Tá? A pensão alimentícia, ela tem o dever de sustento, tá? E também é uma obrigação alimentar. Então, sobre esses dois prismas, você entende o seguinte, que em relação aos filhos, é um dever de sustento. Ele é inerente ao poder familiar, tá? Ele tem uma necessidade presumida, tá? E aquilo ali está direto, né? Esse é o dever de sustentar, né? Então, se você está sustentando seu filho, né? Você está cumprindo a sua prestação alimentícia, né? Não é só pagar, é você cumprir o dever de sustento. É isso que eu acho mais importante, né? Do que só pensar em percentual. Em relação aos familiares, ele cumpre o princípio da solidariedade. Ele está cumprindo essa ideia da obrigação alimentar. No casamento e na união estável também, ele também cumpre o princípio da solidariedade e da reciprocidade. Perfeito. Né? A gente tem na nossa Constituição homens e mulheres, né, iguais em direitos e deveres. Então, ele tem essa ideia de solidariedade. Então, a pensão alimentícia, ela cumpre essa ideia de dever de sustento aos filhos e a obrigação alimentar. Perfeito, Aline. Importante a sua colocação, porque muitas pessoas acham que somente filhos têm direito de pedir pensão alimentícia. E, na verdade, você está trazendo aí para a gente que ele pode ser pedido entre casais, né, ex-cônjuges. O filho pode pedir, a ex-esposa, né, o ex-marido podem pedir também. Os avós também podem pedir, os pais podem pedir dos filhos, Aline. Sim, sim. Os avós também... há uma predisposição no Código Civil em que os filhos também, quando é em relação ao menor, né, o dever de sustento, né? Agora, aos ascendentes, você também tem essa responsabilidade, né? A solidariedade, que é como eu te falei, quando é o menor, né, é inerente ao poder familiar. Quando é em relação aos familiares, ele também tem essa ideia da solidariedade, né? Que vai ser cumprida em relação aos pais, aqueles que não têm condições próprias de se sustentar. Exatamente isso, né? Em algum momento, os nossos pais cuidam da gente, em outros momentos, somos nós que prestamos assistência a eles. Exatamente. Importante você falar isso. E quando a pessoa não paga a pensão alimentícia, Aline, o que acontece? Quando ela não cumpre esse dever de sustento, né, que é a necessidade presumida que o menor tem, né, porque a criança ela não é autossuficiente. Então, tem uma disposição do artigo 1694 do Código Civil, que na ausência da capacidade da prestação alimentar, aquele que, em primeiro lugar, deveria prestar os alimentos, né? Se ele não tem essa capacidade, então são chamados para concorrerem,
né, as pessoas de grau de parentesco imediato, tá? Então, quem está no grau de parentesco imediato, às vezes, são até os avós. Mas pode haver também, se esses avós não têm a capacidade, pode haver também corresponsáveis, evidentemente, cada um dentro da sua possibilidade, para poder cumprir essa obrigação alimentar. Então, por exemplo, podem ser os avós paternos e os avós maternos. Isso é importante saber, porque muita gente acha que se o pai não tiver condições de pagar, ou a mãe não tiver condições de pagar a pensão alimentícia, que o filho vai ficar desamparado. E, na verdade, você está trazendo para a gente que existe essa possibilidade da gente cobrar dos avós maternos ou paternos um valor de pensão alimentícia. E, Aline, fala para a gente uma coisa, muitas mulheres, quando estão no período gestacional, elas se questionam, porque às vezes não têm condições de manter a gestação, porque a gente sabe que uma gestação, ela requer cuidados também, são medicações, exames que você precisa fazer. É possível pedir a pensão alimentícia durante esse momento de gestação? Como que funciona isso? Sim, a lei 11.804, de 2008, é a lei de alimentos gravídicos. Então, essa lei, ela vai conferir à mulher, né, a mulher gestante, o direito de pleitear seus alimentos, para justamente poder cobrir essas despesas que a doutora está falando, né? São despesas que ocorrem durante a gravidez, né, e até a concepção do parto. Ou seja, alguma alimentação especial que ela precisa, assistência médica, psicológica, exames, internações, medicações, tudo aquilo que é decorrente das necessidades que a mulher tem nessa gestação, ela pode pleitear, né? Então, esses alimentos, eles são as despesas, né? Elas vão ser custeadas pelo futuro pai, né? Considerando que essa contribuição ela é paga à mulher, então ela é para a mulher, é óbvio, ela também contribui, né? Cada um na proporção de seus recursos, né? Então, esses alimentos gravídicos, só para pontuar aqui, eles não são pensão alimentícia, tá? A pensão alimentícia, ela vai ser convertida no nascimento da criança. Tá? Entendi. Então, é uma ajuda nesse primeiro momento. Isso. É porque quando a mulher é gestante, ela é a destinatária da pensão. Para ela. Para custear as necessidades do período da gestação até a concepção do parto. Quando a criança nasce, né, o bebê nasce, ela é automaticamente convertida em pensão alimentícia. É importante saber, porque muitas mães, nesse período gestacional, acabam necessitando de auxílio financeiro e não sabem a quem recorrer. Então, é importante essa sua fala para que elas tenham ciência dessa possibilidade, isso é muito importante. E uma dúvida muito comum também, Aline, é como você faz para pedir pensão alimentícia quando o seu companheiro ele não tem um emprego fixo? E aí, como é que funciona essa questão? Então, essa é a parte que normalmente deixa as mulheres, né, às vezes, né, assim, mais, né, com angustiada. Assim, não vou entrar com uma pensão de alimentos porque ele não tem emprego fixo. Ele é motorista de Uber, ele entrega, enfim. Então, muitas pessoas, né, que não têm aquele emprego formal, não significa dizer que elas não têm esse dever, né? Porque, especialmente em relação aos filhos, é o dever de sustento, é uma necessidade presumida, né? E aí, o que a gente faz, né? Nós vamos buscar as outras formas. Hoje em dia, né, com esse mundo globalizado que a gente vive, né, nós estamos aqui através de uma plataforma
muitas pessoas trabalham através de plataformas, né? Seja para entrega de produtos e serviços. Então, você vai pedir os créditos, né, que a pessoa tem direito àquela plataforma. Uhum. Seja qualquer tipo de aplicativo com a qual a pessoa trabalhe também, né? E toda a prestação de serviços que ela até também venha fazer, né? Até em relação a nós também, advogados, honorários, enfim, né? Todas as formas alternativas de trabalho que a pessoa realiza, você também pode requerer para poder buscar essa forma para você poder receber os seus créditos. Exatamente. Né? E é importante também a gente trazer aqui para o nosso público a informação de que, assim, a pensão alimentícia, ela é uma obrigação. Então, se a pessoa não tem emprego fixo, ela que arrume alguma forma de pagar esses alimentos. Não é uma coisa, eu só vou pagar se eu estiver trabalhando. Sinto muito. Se você não está trabalhando, arrume um jeito de, pelo menos, salvar a pensão alimentícia do seu filho. Exatamente, porque, especialmente em relação aos filhos, a pensão de alimentos, ela tem origem no poder familiar. Hoje em dia, com o conceito do poder familiar, né, óbvio que aos filhos é o dever de sustento, né, a necessidade presumida, enfim, aquela relação direta, mas você tem o poder familiar. Por isso que você pode chamar também, quando não tem aquela pessoa que deveria ser responsável direta, não tem capacidade, você pode chamar os outros. Então, ele é um poder familiar e você não pode se eximir injustificadamente dessa responsabilidade. Não tem como se eximir dessa responsabilidade, né, Aline? Especialmente em relação aos filhos. Sim. Especialmente. Você tem da sua esposa também, da sua ex-companheira, enfim. Mas os filhos não tem como. Né? Senão, exatamente. Vai ao poder familiar, né? Exatamente. Então, e durante esse período de pandemia, Aline, como está funcionando o pagamento de pensão alimentícia? Porque muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas ficaram no home office, e aí, assim, como está funcionando essa questão de pagamento de pensão durante esse período de pandemia? Então, a pensão de alimentos, ela persiste. Não é porque nós estamos em pandemia que ela acaba. Ocorre que a pandemia ela é considerada um fato extraordinário, tá? Então, pode haver a revisão de alimentos, pode-se demandar uma ação, né, de revisão de alimentos, em função do desequilíbrio econômico do alimentante, né, daquela perda da capacidade que o alimentante tinha em prover, né, os alimentos. E essa revisão, ela vai ser feita para poder tornar possível o pagamento, a manutenção dos alimentos. Tem que haver um equilíbrio, né, entre o poder alimentar e as necessidades do alimentado, né? Exatamente, até porque a obrigação alimentícia, ela é caracterizada hoje em dia num trinômio, possibilidade do alimentante, né, a necessidade do alimentado e a proporcionalidade, razoabilidade dos alimentos em si, né? Veja bem, pais que ambos trabalham, né, em profissões de nível médio, em que a criança estude, por exemplo, no colégio público, a criança tem necessidade de alimentos, de manutenção de material escolar, existem manutenções necessárias para aquelas crianças. Então, se você pedir, se forem feitos pedidos na pensão de alimentos maiores do que as possibilidades do alimentante, vai estar fugindo da ideia de razoabilidade e proporcionalidade. Exatamente.
Mas, se aqueles pais, né, se aquele alimentante, por exemplo, é uma pessoa que tem um padrão de moradia própria, de carro, né, emprego fixo, em um quantum que se considere, né, acima da média de salários, e que a criança ela já tem um padrão em que ela, por exemplo, faça um curso de inglês, tenha uma atividade extracurricular de futebol, né, de curso. Então, ela vai ser mantida, né? O importante realmente é você olhar a questão, proteger, na verdade, né? A questão dessa criança, desse menor que desse pensionamento alimentício. Até porque muitos pais, quando se separam, eles acabam não pensando no filho, né? Eles querem manter o que eles já tinham, mas não pensam de que forma que isso vai acontecer. Então, é importante você trazer essa informação para a gente, de que o pensionamento, ele tem esse trinômio, né? Necessidade, possibilidade, qual é o outro que você disse? Razoabilidade e proporcionalidade, né? Exatamente. Então, é preciso a gente entender esse trinômio, esse tripé da pensão alimentícia, para que os pais, eles entendam. Muitas pessoas, isso acontece com muita frequência no meu escritório, porque ela chega, né, o pai chega e fala assim, porque a minha esposa está querendo 30% do meu salário de pensão alimentícia para o meu filho, mas eu não tenho condições de pagar isso. É 30% mesmo que o doutor fixa? Né, que o juiz vai fixar, eu sou obrigada a dar 30% do que eu ganho? Então, a gente explica para ele essa questão, olha, se você tiver condições de dar 30%, não tem problema nenhum, ótimo. Se você não tem condições de dar 30%, eu tenho que provar ao juiz que você não tem condições de arcar com 30%, mas que você pode dar um percentual, né, de 20%, 15%, depende muito de cada caso. O pensionamento, e isso é importante a gente trazer para o nosso público, ele depende de cada caso, ele é singular, né? Não existe um padrão, não existe uma norma que vai falar, olha, você tem que pagar isso e a partir de agora é isso que você vai pagar, não é verdade, Aline? É verdade, muito importante, doutora Rosina, ter tocado nesse assunto, porque não há necessidade de se ficar preso a um conceito de percentual. Até porque, se você tem seu filho, né? Seu filho, vamos dizer que em muitos casos, né, a pensão de alimentos ela é decorrente da separação de um casal. Então, nesse caso, em relação ao pensionamento desses menores, não há necessidade do pai esperar que a mãe demande a ação. Importante demais essa informação. Que tem muita gente que fica no passivo. Ela não está pedindo, então não está precisando, e eu vou ficar quieto na minha. É muito legal esse seu ponto. Né? Então, assim, é tão bom e melhor até para o alimentante ele oferecer os alimentos. Sim. E até porque ele conhece, né? Ele conhece e já tem o hábito de sustentar, o dever de sustentar o filho dele. Então, ele vai procurar a doutora, vai dizer, olha, meu filho estuda no colégio X, meu filho faz futebol na escolinha. Então, ele já tem a ideia toda da necessidade do filho dele. E ele sabe qual é a possibilidade financeira dele. Então, ele não precisa esperar, ele pode procurar a doutora. Exatamente. E oferecer os alimentos. É bem menos complicado. Até porque quando a mãe ela demanda os alimentos, de imediato, aí o que ocorre em regra nos tribunais, principalmente falando aqui do Rio de Janeiro, são fixados alimentos
provisórios para aquele que tem salário fixo na base de 20%. Tá? Não, são provisórios, e a característica dele é ser temporário, até que depois os alimentos sejam dados em definitivos. Então, quando você oferece os alimentos, você, né, evidentemente, você já vai comprovar, eu pressuponho que esse alimentante já faça o cumprimento espontâneo da obrigação alimentar, então ele vai só formalizar aquilo que ele já faz. É tão melhor para ele. Nossa, é muito melhor para todo mundo, a verdade é essa. Se cada ser humano ele já tiver essa consciência da responsabilidade dele em relação aos filhos, em relação à ex-esposa ou ex-marido, em relação às necessidades dos seus pais, né, que são os seus ascendentes, e a vida se torna mais leve, se torna mais fácil, tudo se resolve com muito mais tranquilidade, né, Aline? Exatamente. E aí, olha a diferença. Ele vai dizer, olha a diferença entre você dizer, eu pago pensão, eu pago pensão. Não, eu sustento meu filho. Essa diferença faz toda a diferença, realmente, né? Podem não perceber isso, mas faz toda a diferença. Aline, chegamos aqui ao final do nosso bate-papo. Muito obrigada por ter aceito o meu convite, por ter vindo aqui bater papo com a gente. Quem quiser entrar em contato com a doutora Aline advoga no Rio de Janeiro. Quem quiser entrar em contato com ela, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todas as formas e redes sociais para vocês seguirem a Aline. Aline, um beijo e muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço o seu convite, estou à disposição.